professor Leonardo Greco, vamos analisar ar, clima e tempo. Primeiro porque ar é tudo que nós precisamos, é a base da nossa vida, né? Juntamente com a água, claro. Mas nós vamos analisar tudo que envolve a questão da nossa atmosfera, a questão dos fatores climáticos e a questão do tempo. Vamos perceber que clima e tempo parecem, mas não são a mesma coisa, ok? Bom, exploraremos hoje a atmosfera e suas camadas. Analisaremos os elementos que caracterizam ou alteram o clima, tá? E vamos conceituar também tempo e diferenciar também clima e tempo, fazer essa diferenciação para ninguém confundir mais. Espero. Vamos lá. Bom, a atmosfera, pessoal, conceito, camada de ar que envolve o planeta e torna possível a vida. Beleza, pessoal? Bem, a gente vai pensar a atmosfera não como uma coisa única, mas como uma coisa estratificada. Então, a atmosfera, na verdade, é uma camada de ar estratificada, composta por diversas subcamadas, vamos dizer assim. É uma grande camada que tem várias outras camadas que a compõem, tá? E cada uma com as suas características. Beleza, pessoal? Vamos lá. Começando em termos gerais, falando no geralzão, a atmosfera vai de 100 a 10 mil quilômetros de altura. É composta por nitrogênio, maior parte, né? Oxigênio, argônio, dióxido de carbono, entre outros. Também compõe a atmosfera o vapor d'água, tá? 4% dela, tá? A atmosfera é importante porque ela retém o calor, protege dos raios UV, que são aqueles raios, aquela radiação solar que é nociva à nossa pele, né? E também nos protege de meteoritos ou fragmentos rochosos. Dica, vai no seu buscador na internet, pessoal, e busca e pesquisa sobre lixo espacial. É interessante também, tá? Você analisar sobre isso aqui. Fragmentos rochosos, meteoritos, mas também lixo espacial. Dá uma pesquisadinha, pessoal. Bom, primeira camada que a gente vai analisar, troposfera, tá? É a camada mais próxima à superfície, tá? Ela vai até 17 km de altura só, né? É onde ocorre a maioria dos eventos climáticos. É a camada que possibilita que nós, seres vivos, possamos respirar, tá? E na troposfera, quanto maior a altitude, quanto mais alto, mais frio, tá? Na troposfera, vocês vão perceber que essa lógica de altura e temperatura, ela se inverte em algumas camadas. Vamos lá? Bem, estratosfera. Primeiro, é ali que a maioria dos aviões comerciais, né, aviões de carga e de passageiros, transita, tá? Então, é ali, beleza. Ali está também a famosa camada de ozônio, aquela camada que é responsável pela proteção UV. Lembra que eu falei anteriormente a questão da proteção relativa aos raios solares, aquela radiação solar que em excesso faz mal à nossa pele, tá? Então é a camada de ozônio que é responsável pela proteção UV, tá? A estratosfera, ela se localiza entre 20 e 50 quilômetros de altura, tá? Lembrando que aqui a troposfera até 17 quilômetros aproximadamente, tá? Termina uma, começa a outra. E a estratosfera vai até aproximadamente 50 quilômetros de altura. Aí, essa noção de altura e temperatura já se inverte, tá? Na estratosfera você percebe um aumento na temperatura, ok, pessoal? E é uma subcamada da atmosfera, né? Que apresenta pouco vapor d'água. Beleza, pessoal? Chique. Vamos lá. Mesosfera. Ali estão as menores temperaturas observadas. Menos 90 graus Celsius. É frio para pinguim nenhum botar defeito, né? Se localiza entre 50 e 80 quilômetros de altura, né? O ar ali é mais rarefeito, então você não conseguiria, sem o auxílio de equipamentos, se ali estivesse, respirar tranquilamente, não teria como, né? E é ali que se dá a fragmentação dos meteoritos, fazendo com que não atinjam a Terra, ou se atingirem, que signifiquem apenas um espetáculo, uma chuva de meteoros, sem grandes danos materiais e as vidas, né? Bom, seguindo nas camadas, vamos subir a escadinha e vamos chegar até a termosfera ou ionosfera. É a camada de órbita dos ônibus espaciais. Então, quando vocês ouvirem falar que determinado ônibus espacial atingiu a órbita terrestre, atingiu a ionosfera. Misturando com as ciências,
tem uma grande concentração de íons, tá? Então, por isso o nome ionosfera, né? Ali as temperaturas sobem de novo, e muito, tá? Podem chegar a até 1.500 graus Celsius. Sua altitude vai de aproximadamente 80 até mais ou menos 600 quilômetros, né? De altura, claro. E é ali que está visível a aurora boreal, um excelente tema para você também no seu momento aí de estudo. Dá mais uma pesquisadinha e aprender muito sobre essa aurora boreal. Extremamente interessante, tá, pessoal? Bom, sigamos. Exosfera ou exosfera, como queiram, tá? É a fronteira para o espaço sideral. A partir dali, já se considera estar no espaço sideral, e aí o ar na exosfera ou exosfera. O ar é extremamente rarefeito, tem a presença, principalmente, de hélio e hidrogênio. As temperaturas aí caem um pouquinho, se a gente comparar com a termosfera, né? Chegam a só 1.000 graus Celsius. Dá para pegar um bronze tranquilo, tá? Bem, opa, desculpa, isso aí. Agora, pessoal, a gente vai analisar um pouquinho sobre as questões relativas a clima e tempo. Muita gente faz uma confusão e fala clima e tempo como se fosse a mesma coisa, né? Vamos desmistificar esse assunto agora? Vamos tentar colocar uma régua sobre isso? Vamos lá. Clima refere-se a um estado mais duradouro, uma sucessão de tempos. Então, quando a gente fala em clima, a gente fala em características que se repetem numa determinada região, né? Com uma certa frequência e durante um longo espaço de tempo. Então, para você poder caracterizar ou recaracterizar o clima de uma região, você tem que verificar uma sequência de fenômenos fixos, né, ou mais regulares possíveis, né, numa sucessão de tempo que vai ser, em média, 3 décadas. Tá? Então, se você tem tudo isso junto, você pode dizer que você está classificando o clima de uma região. Ok? E o tempo se caracteriza por ser um estado atmosférico momentâneo. Então, você tem, por exemplo, você pode ter, no nosso caso, por exemplo, no Brasil, numa mesma cidade, você pode ter, no início do dia, um tempo mais frio, tá? Você pode ter, depois, chuva, você pode ter períodos de intenso sol, né? Você pode ter um período onde vai estar nublado. Então, percebam, no mesmo dia, você pode ter várias mudanças no tempo, tá? O que não vai significar mudança climática. A gente já viu que clima é uma situação bem mais detalhada, bem mais complexa, né? Bem, e o que influencia o tempo? Quais são os fatores que podem causar a mudança ou a permanência no tempo, tá? Pluviosidade, o índice de precipitações, índice de chuvas em um determinado local. E aí sim, quanto mais ou quanto menos, você vai caracterizar o clima de um tempo em um determinado local. Aí eu cometendo um erro aqui, né? Clima, tempo. Você vai caracterizar o tempo como um tempo chuvoso ou não, tá? Umidade relativa do ar, quantidade de vapor d'água na atmosfera, ela é medida em gramas por quilogramas e ela é expressa em percentual. Pessoal, detalhe atual, tá? Hoje em dia, a gente percebe que a umidade relativa do ar está extremamente baixa. Em algumas situações, até semelhante ao que a gente verifica em desertos, tá? Por quê? A questão do nosso clima, né? No inverno, a gente está encerrando o inverno e iniciando a primavera, né? Mas no inverno, o nosso clima ele é extremamente seco. E aí, com essa umidade relativa do ar despencando, em Belo Horizonte ela esteve alguns dias atrás em torno de 20%, o bem-estar da população se compromete muito. Tá? E é por isso que é necessário uma hidratação adicional. Por isso que cada vez mais necessário, cada vez mais indispensável se torna o consumo das garrafinhas d'água, né? Aquela famosa garrafinha do lado do computador é indispensável, tá? Exato. Falando nisso, vamos lá, né? Bom, latitude, quanto menor
mais quente. Por quê? Mais radiação. Então, percebam uma coisa. A latitude tem a ver, por exemplo, com a linha do Equador. Vamos pegar como exemplo, tá? Na linha do Equador, a gente sabe que está ali a latitude 0, tá? Então, quanto menor o grau da latitude, você vai ter maior radiação solar. E aí, o clima vai estar cada vez mais quente. Desculpa, o tempo vai estar cada vez mais quente, porque a intensidade dos raios solares vai ser maior, tá? A altitude, quanto maior, mais frio. Por quê? Menor pressão, tá? Quanto maior a altitude, você tem uma menor pressão sobre as moléculas, né? Eu até já expliquei isso em algumas aulas anteriores sobre essa questão. Se você tem menos pressão, as moléculas vão se agitar mais e vão se dispersar mais. E isso faz com que a sensação de frio ela seja mais intensa. Maritimidade, continentalidade. As regiões litorâneas, elas têm menor amplitude térmica. Vamos pensar no seguinte, uma área continental, para analisar isso aqui, a gente vai mudar para uma área desértica, por exemplo. A área desértica, né, na África, por exemplo, você tem uma área continental desértica, o Saara, por exemplo, onde a amplitude térmica é extremamente elevada. Primeiro, amplitude térmica o que é? É a diferença entre a maior e a menor temperatura numa determinada área. Beleza, pessoal? Bom, então vamos pensar o seguinte. No deserto, durante o dia, você pode vivenciar temperaturas que cheguem aos 50 graus Celsius. E à noite, madrugada adentro, você pode ter temperaturas abaixo de 0, tá? Então percebam, quanto mais afastado do oceano, quanto menor a influência do oceano, da umidade do oceano, uma determinada área tem, maior será a amplitude térmica, tá? Né? Massas de ar também podem influenciar no tempo. Você tem uma mudança brusca durante um dia, por exemplo. Você tem uma mudança brusca do tempo durante um dia, pode ser resultado da chegada ou da dispersão de uma massa de ar numa determinada região. Vegetação, né? Quanto maior a presença de vegetação, né, você tem uma sensação térmica mais agradável, às vezes até mais fria, né? E o inverso também é verdadeiro. A questão do relevo também é relevante. E por último, mas não menos importante, também não menos preocupante, a ação do homem. As áreas urbanas, né, por exemplo, têm como rotina a sensação térmica mais quente, mais abafada, se comparadas a áreas, por exemplo, interioranas, a áreas menos urbanizadas. Então, a ação do homem, apesar de estar no último item aqui, é um dos grandes influenciadores do tempo, ok? Bom, tipos de clima. A gente tem vários tipos, vamos falar um pouquinho sobre cada um bem rapidinho, tá? Polar e subpolar. Eles estão presentes em altas latitudes, médias rigorosas, então a média de temperatura é extremamente baixa nessas áreas, né? Baixa umidade, tá? E você tem também uma variação bastante acentuada na questão do dia e da noite. No verão, por exemplo, é normal que os dias sejam mais extensos do que a noite. Agora, no inverno, tem um fenômeno muito interessante aqui, porque existem áreas, por exemplo, em que você tem períodos de mais de 24 horas em que a luz solar está ausente, tá? Então, essa variação em dia e noite é bastante acentuada, é bastante verificada em áreas onde os climas polar e subpolar estão presentes, ok? Clima temperado é mais verificado nas latitudes médias, tá? Tem estações bem definidas. As médias são médias de temperaturas entre 8 e 15 graus Celsius. Então, são médias mais baixas, mas não tão baixas assim, se comparadas ao polar e subpolar, ok? E você tem uma umidade variável. Aí tem a questão de estar mais próximo ou mais afastado do oceano. Aí essa questão da umidade vai variar especificamente quanto a isso. Subtropical, você tem uma grande variação da temperatura e tem um bom índice de pluviosidade, o regime de chuvas é regular. Tropical, médias superiores a 20 graus Celsius, umidade bastante relevante, tá?
Equatorial, mais próximo a latitudes menores, né? Médias superiores a 25 graus Celsius com muita umidade. Desértico, presente em regiões temperadas e tropicais, grande amplitude térmica, lembra que eu falei dia e noite? 50 graus Celsius de dia e abaixo de zero à noite? É isso aí. Baixíssima pluviosidade, né? Semiárido, altas temperaturas, média de 27 graus Celsius, baixa umidade e chuvas escassas. E só para relembrar aqui, tempo tem a ver com o estado atmosférico momentâneo, né? Aí, um mapinha sobre a distribuição do clima no nosso planeta, né? Como que isso se dá nos vários continentes, né? Ok. Climograma, pessoal. Climograma é um tipo de gráfico que vai analisar, entre outras coisas, a temperatura e o índice de chuva, então a pluviosidade, tá? A questão da pluviosidade nesse climograma vai estar estabelecido, vai estar demonstrado em barras, e a questão da variação da temperatura vai estar nessas linhas, tá? Então, você tem em um gráfico duas informações, climograma, ok, pessoal? Bom, então, a gente vai analisar, depois de tudo isso que a gente viu, vai queimar um pouquinho o neurônio aí para praticar um pouquinho, beleza, pessoal? É no nível do mar que o ar se encontra mais denso e concentrado, e onde a pressão atmosférica é maior, menor altitude, né? Conforme aumenta a altitude, o ar torna-se menos denso, mais rarefeito e, consequentemente, a pressão que ele exerce diminui, tá? O ar se desloca das áreas de alta pressão, nas quais está muito concentrado, para as áreas de baixa pressão, nas quais sua concentração é menor. Quando esse deslocamento de ar, denominado vento ou ventania, ocorre em grandes blocos, identificamos as massas de ar, que, por possuírem temperatura e umidade semelhantes, deslocam-se conjuntamente na mesma direção. Bom, a respeito do tema abordado pelo texto e dos seus conhecimentos sobre os fenômenos atmosféricos mencionados, julgue os itens a seguir, destacando os verdadeiros. As zonas de elevada pressão atmosférica tendem a apresentar temperaturas mais baixas. Elevada pressão atmosférica, temperatura baixa. As massas de ar são o principal fator climático global, sendo responsáveis, por exemplo, pelo clima de montanha. De acordo com o texto, conclui-se que a pressão atmosférica exerce influência tanto na temperatura quanto na movimentação dos ventos e massas de ar. Diante do que nós estudamos, do que nós analisamos, a gente percebe que a afirmação que está correta é a terceira, ok? Pressão atmosférica exerce influência na temperatura e na movimentação dos ventos e na massa de ar, sempre naquela lógica. Quanto maior a pressão, maior a temperatura, menor a temperatura. Ok, pessoal? Bom, hoje nós conseguimos entender que nossa atmosfera é composta por camadas, né? Nós conseguimos fazer a diferenciação entre clima e tempo e compreendemos também vários fatores que influenciam nos diversos climas. O que eu achei mais interessante aqui foi a gente poder desmistificar, corrigir essa mania, esse vício que nós temos, né? De colocar clima e tempo tudo no mesmo balaio, tá? Então, vamos só relembrar um pouquinho. Tempo é uma coisa momentânea e clima é uma coisa constante que se repete e que a gente pode verificar, constatar isso ao longo de um período extenso, né? Por exemplo, 30 anos ou até mais, né? Beleza, pessoal? Agradeço por mais essa oportunidade. Deixo aqui um grande abraço para vocês e espero contar com a presença de todos, né? Com a participação de todos, principalmente comentários, que vocês quiserem, na próxima oportunidade. Ok, pessoal? Grande abraço.